Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Chegamos à lição de número 8, onde vamos tratar o ministério de evangelista. Nós sabemos que existem pessoas vocacionadas com este dom para o serviço específico na obra do Senhor. Mas a ordem para evangelizar no todo é de toda a igreja. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Esta ordem do Senhor Jesus foi para toda a igreja. Na nossa introdução, no último parágrafo, o comentarista vai dizer o seguinte: temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho, e em sua multiforme sabedoria, Deus dispõe para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Aí no texto áureo, Paulo vai dizer para Timóteo: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E nós somos chamados para pregar a palavra, e a palavra é a verdade. E a verdade, ela vai estar sempre de encontro com o homem. Jesus, ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando a gente se depara com esse texto, com esse versículo, a gente tem em mente que esse versículo ele é direcionado aos pecadores, às pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Mas esse versículo é para mim e para você, porque a verdade ela vai ser sempre verdade e ela vai estar sempre de encontro ao homem. E existem verdades que a gente precisa ouvir que vai nos causar impacto, e impacto desconfortável, muitas das vezes. Por exemplo, quando a gente vai para a vida do apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a Bíblia vai dizer que Jesus aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo vai perguntar: quem é, Senhor? Ele diz: sou Jesus a quem tu persegues. Quando Paulo ouviu essa verdade, causou em Paulo um impacto desconfortável, mas mudou a sua história completamente. Quando a gente vai também para a história do jovem rico, quando ele pergunta para Jesus: Jesus, que farei para herdar a vida eterna, Senhor? O Senhor vai dizer para ele: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Ele diz: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E ali nós vamos ver Jesus dizer para ele: ainda te falta uma coisa. Ou seja, era uma verdade que ele não sabia, mas que ele precisava ouvir. Vende tudo o que tu tens e vem e segue-me, e tu terás um tesouro no céu. Essa verdade ele não gostou de ouvir, mas foi preciso ele ouvir. Imagine você trabalhar uma vida inteira para construir um patrimônio, e alguém chega para você e diz assim: vende tudo e dá aos pobres. É uma verdade meio que desconfortável, desfavorável, mas existe dizer que a verdade dói, mas eu quero dizer que a verdade não dói, a verdade nos liberta. Temos também o encontro da mulher samaritana, quando Jesus ele vai encontrar com aquela mulher ali e pergunta pelo seu marido. Ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E o Senhor diz: disseste bem, porque tu tiveste 5 e o que tu tens não é teu. Quando a mulher se deparou com esta verdade, a vida desta mulher foi mudada por completo, ao ponto dela se tornar a primeira evangelista em Samaria. Ou seja, irmãos, existe
verdades que nós não sabemos, que nós precisamos ouvir, para que haja uma mudança na nossa vida. Temos também a verdade de Jáiro. Alguém chega para Jáiro e diz: Jáiro, não incomode o mestre, a menina já morreu. Mas Jesus diz para Jáiro: não tema, Jáiro, crê somente. A menina não está morta, a menina apenas está dormindo. Então foi uma verdade que foi de encontro a Jáiro, que levou alegria para a vida de Jáiro, levou paz para a casa de Jáiro, ressuscitou o sonho de Jáiro. A verdade que todo pai, toda mãe gostaria de ouvir. Então é assim, existem verdades que nos causam desconforto, porque nem sempre a palavra é favorável a nós. Aí Paulo vai dizer para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 5, Paulo fala umas verdades para Timóteo. Ele vai dizer: Timóteo, é chegado o dia da minha partida, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Corrija, exorte, repreenda com toda longanimidade e doutrina. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, quando as coisas for favoráveis, você pregue. Quando as coisas parecer também não ser favorável, pregue do mesmo jeito. Porque nós temos mania de querer ouvir aquilo que nós queremos, o que preenche o nosso ego, o que vai alimentar nossas esperanças. Mas Paulo está dizendo: pregue a verdade, doa onde doer, em tempo e fora de tempo. E para o pregador também é assim, nem sempre as coisas estão favoráveis a quem prega, mas é necessário pregar em todo momento, com toda longanimidade e doutrina. Amém? Vamos continuar aqui. No primeiro ponto, Jesus envia os 70. Ele asseverou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmos ou a uma mensagem própria. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus. Paulo, ele vai dizer: segundo a graça que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, pus um fundamento e outro edifica, mas veja cada um como edifica. Porque não existe outro fundamento além do que Paulo colocou, que é Jesus Cristo. E Jesus, ele vai dizer com muita propriedade que grande é a seara e os ceifeiros são poucos, exatamente porque ele já sabia que muitos ia pregar aquilo que agrada a plateia, aquilo que enche o ego do povo, que o povo gosta de ouvir, que atrai o povo. Mas tem que pregar uma palavra proclamada, a mensagem que vem do alto, segundo o coração de Deus. Uma mensagem profética, que quando fala, o pecador se arrepende, quando fala, o crente é renovado, é edificado, é exortado. Esta é a qualidade do verdadeiro discípulo, as características do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Os discípulos segundo o coração do Nazareno ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. Ou seja, Jesus ainda está a chamar. O Senhor da ceifa ainda está a chamar. Mas o comentarista aqui, ele vai dizer que ainda são poucos os discípulos segundo o coração do Nazareno. E Paulo, ele vai dizer aqui no livro de Coríntios, segundo Coríntios, capítulo 12, e o versículo 15,
ele diz: eu de muita boa vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Esse é o discípulo segundo o coração de Nazaré. Paulo está dizendo: eu amo vocês, independente se vocês vão me amar ou não. Independente se vocês vão me abraçar ou não. Porque é inerente do ser humano sorrir só para quem sorri para a gente, abraçar para quem nos abraça, estender a mão para quem vai estender para a gente. Ou seja, eu te amo na medida que tu me amas. Essa é a lógica humana. Mas Paulo está indo de contramão a essa lógica errônea do homem. Paulo está dizendo: eu sou o obreiro, eu sou um discípulo, que independente, eu faço a obra, eu anuncio, eu abraço, independente de você me abraçar, eu te amo, independente se você vai me amar ou não. Ainda que eu te amo cada vez mais e você me ame menos, eu vou continuar te amando. Foi assim com o Nazareno. O Nazareno, ele foi exatamente dessa forma que ele veio ao mundo. Aniquilou-se de sua glória, não teve participação, tomou a forma de servo e nos amou de uma tal maneira que não tem explicação essa tal maneira. Então, o discípulo, ele precisa demonstrar amor pela obra. Ele precisa demonstrar amor pelas almas. Este é o verdadeiro evangelista, é a verdadeira palavra pregada. Independente se alguém vai gostar ou não, se vai agradar a A ou B ou não, importa que seja pregada esta palavra, como disse Paulo para Timóteo, a tempo e fora de tempo. Enviado para o meio dos lobos. Quando Jesus enviou os seus 70, Jesus não escondeu a verdade. Jesus não disse para eles que seria moleza, que seria tapinha nas costas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse para eles que ele seria comparado a cordeiros que se dirigia por meio de lobos. Jesus vai dizer: eu vos envio, ide, eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. Então Jesus não enganou, não disse que seria fácil. Então é importante a gente pregar esta palavra com ousadia e mostrar os frutos que esta palavra, os sinais que esta palavra traz. Porque os sinais seguirão aos que crêem. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Quando voltaram da missão, os evangelistas maravilhados e surpreendidos diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Mas Jesus, ele repreendeu os discípulos ali naquele momento, quando ele disse: Senhor, eles voltaram maravilhados, mostrando os sinais, porque o próprio Jesus havia dito para eles: no meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. E para confirmar esta palavra do reino, Jesus vai dizer para eles: olha, tudo isso que aconteceu é para confirmar a palavra do reino, para confirmar a palavra que eu liberei para vocês. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus filhos. Não se alegre apenas por ver milagres,
mas se alegre por uma coisa, por ter o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a nossa maior alegria, é o nosso maior privilégio. Não é dizer que eu orei e o demônio foi embora. Existem pessoas que se gloriam, existem obreiros que se gloriam, se acham o super-homem, o super-espiritual. Não tem consciência de dizer, eu só faço alguma coisa porque o Senhor intervém na minha vida. Existem pessoas que dizem assim, o que nós vemos na verdade nos últimos dias é uma competição, uma disputa por poder. Quem prega mais, quem faz mais, quem ora mais, quem jejua mais. É porque se fulano de tal não vir na minha igreja, eu não vou na igreja dele. Isso não é o reino. E se alegram pelas coisas que acontecem. Mas Jesus, ele confrontou ali os discípulos dizendo, alegrai por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. E nós temos ciência de uma coisa, de que naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu falei línguas, no teu nome curei os enfermos, mortos ressuscitaram. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então a maior alegria é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não tem preço. Não tem preço, irmãos. No livro de Salmos 126, em um dos seus versos, vai nos dizer que aquele que prega, que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Pregar a palavra nunca foi fácil. Às vezes a gente encontra problemas no meio do caminho. Mas a palavra diz que aquele que vai andando e chorando, semeando com alegria, voltará trazendo os seus molhos. E é importante, isso é importante, as obras, você mostrar as obras. Que o próprio Jesus disse, Jesus disse, eu fiz coisas grandes, e se vocês crerem, fará maiores que eu. É muito importante você pregar e o pecador se arrepender. É importante você ministrar uma palavra e o demônio cair por terra. É gratificante, irmãos. Você só sente vontade de ser mais crente. É muito gostoso você louvar o hino e ver as pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo. É importante você colocar a mão e o câncer cair por terra, a enfermidade cair por terra, o demônio cair por terra. Mas acima disso tudo, a palavra nos diz, o mais importante é saber que um dia nós vamos deixar este mundo de confronto, este mundo de horror, este mundo que não tem nos trazido boas surpresas. Mas a esperança do crente está dentro do crente, que é Jesus. Muito bem, nós chegamos agora ao nosso segundo ponto, onde vamos falar a grande comissão. Esta ordem é chamada comumente e de grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o evangelho até as últimas consequências. Não é para parar, não. É um apelo de Jesus, um convite de Jesus, pregar até as últimas consequências. Não é para desistir no meio do caminho. Não é para abandonar, porque o bom das coisas não é o começo.
A Bíblia vai nos dizer que a glória da segunda casa é bem maior que a da primeira. E Paulo vai dizer essas palavras para nós quando ele chegou ao seu último momento, quando ele encerrou a sua tarefa evangelística, da evangelização. Ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Existem combates que não vale a pena, mas este combate aqui valeu a pena na vida de Paulo. Quantas pessoas que começam muito bem, começam a ser uma vida ministerial muito bem, mas quando chega no meio do caminho, ele não suporta as lutas e muitas das vezes desiste. Muitos desistem. Quantas pessoas que não já têm desistido no meio da caminhada? Mas a vitória não é para quem desiste no meio do caminho. A vitória que Jesus nos prometeu é ao que vencer. Ao que vencer, não é ao que desiste. Ao que vencer, eu lhe darei o direito de sentar comigo ao trono do meu Pai. E esse é um grande privilégio. E eu vejo aqui, irmãos, aos irmãos que vão certamente me assistir, e você que ainda não é inscrito no nosso canal, também se inscreva, nos ajude a propagar este evangelho, deixe o seu joinha e nos ajude a levar esta palavra o mais longe possível, amém? Eu vejo aqui o apóstolo Paulo, uma pessoa encerrando sua carreira ministerial muito bem realizado. Ao ponto dele dizer com muita ousadia para Timóteo: olha, Timóteo, meus dias estão chegando ao fim. Você pregue a palavra, desperte o dom que há em você, Timóteo. Pregue esta palavra a tempo e fora de tempo, como eu já falei no começo. E aqui eu consigo entender, eu consigo ver um Paulo totalmente realizado na sua vida ministerial, na sua partida. Veja bem, irmãos, é igualmente a um pai de família ou uma mãe. Eu posso imaginar que a maior alegria do pai e da mãe na sua partida, isso eu estou falando na vida secular, que a maior alegria de um pai e de uma mãe na sua partida é olhar para a sua tarefa, olhar para a sua família, que é o seu maior ministério, e dizer assim: hoje eu posso partir realizado, porque os meus filhos estão ficando estruturados, conhecedor da palavra, estão todos bem equilibrados, estão todos com os pés no chão. Eu posso partir tranquilo, descansado. Isso aconteceu, deixa eu deixar aqui um exemplo para vocês. Isso aconteceu com meu pai. Ele, na sua partida, ele chamou parte dos filhos. E a gente tem um irmão que ele tem um problema. E ele perguntou para o meu irmão com quem o meu irmão queria ficar. E o meu irmão falou: eu quero ficar com a minha irmã Célia. E o meu pai, então, ele falou assim: eu posso descansar agora. A hora que o Senhor me chamar, eu posso ir tranquilo, porque eu sei que a minha missão já foi concluída. E no outro dia, 9h da manhã, o meu pai descansou no Senhor. Essa é a alegria de quem serve a Deus. Até a morte do crente, ele é organizada. Isso também aconteceu com a minha mãe. Quando ela adoeceu,
A família, é lógico que quando a gente adoece, a família quer procurar as providências cabíveis, o socorro, porque Jesus deixou os médicos, tem a medicina, é para isso. A gente não pode ser ignorante. E a minha mãe disse assim: eu vou porque os meus filhos querem me levar. Mas a minha missão aqui já foi concluída. Então eu vi na vida dos meus pais se cumprir esta palavra do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E aqui nós chegamos ao final da nossa lição. No terceiro ponto, o dom ministerial de evangelista. Refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho, de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus. Isso acontece quando o evangelista ele prega com a ousadia do Espírito Santo. Porque o homem natural ele não pode fazer nada. O homem natural é como qualquer outra pessoa, é como uma folha que o vento leva para lá e para cá. Mas o evangelista, aqui nós falamos no começo do evangelista, o vocacionado com aquele dom para o ministério na casa do Senhor, e a grande comissão, que é a igreja no todo. Então, esta palavra, quando ela é pregada com a ousadia do Espírito Santo, ela prega, mas existem 3 coisas que só o Espírito Santo pode fazer. É convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Implantar no coração do homem que o juízo é uma realidade, isso é obra do Espírito Santo. Se ele não convencer o homem do seu erro, do seu pecado, nada acontece. Mas é necessário, independente qual seja a sua posição, é importante que você pregue a verdade. E para encerrar aqui, eu quero deixar aqui a última colocação para a nossa lição como evangelista, que nós podemos evangelizar e devemos evangelizar. Mas a maior maneira da gente de evangelizar é através do nosso testemunho, através da nossa vida. Sabe por quê? Porque nós somos observados a todo tempo. E o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, que a única Bíblia, quando ele diz que nós somos uma epístola lida, observada e lida por todos os homens, ele está dizendo que a única Bíblia que o homem vai ler é a minha vida e a tua vida. E muitas das vezes o nosso testemunho fala mais do que 1000 palavras. Você calado, só com seu testemunho, fala muito mais do que você estivesse falando. Então é necessário cumprir o ministério de Deus que há na tua vida. Amém? Que Jesus nos abençoe. Eu espero que essa lição seja bênção na sua vida, que o Espírito Santo possa falar no seu coração. Obrigada pela sua atenção e nos ajude a compartilhar. Deus abençoe. Até a próxima aula, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Amém?